Então tá, pessoal, eu sou o Henrique e esse é o podcast do site Aparelho Elétrico. O propósito do Aparelho Elétrico é informar, qualificar e inspirar microempreendedores criativos. Nosso conteúdo cai bem para você que tem uma startup, para você que produz conteúdo, para você que trabalha como freelancer e até para quem é funcionário e quer se manter sempre evoluindo. E aqui vão os boas-vindas para quem começou a apoiar o Aparelho Elétrico nos últimos dias. Um grande abraço para Leonardo Martins, Samuel Vender, Alexandre Fontes, Rafael Pisorusso e Wellington Souza. Muito obrigado pelo apoio, meus caros. Todos já foram devidamente adicionados ao nosso grupo fechado no Facebook e já foram também cadastrados no site do Aparelho Elétrico para acessar todos os conteúdos exclusivos. Se você quiser fazer parte do nosso grupo de apoiadores e também ter acesso a todo o conteúdo exclusivo que só os apoiadores têm acesso, faz o teu apoio em aparelhoelétrico.com/seja da liga. aparelhoelétrico.com/seja da liga. Beleza? Dito isso, agora sim, bora ligar o aparelho. WhatsApp, tipo, a pessoa gasta o tempo para poder gravar e você gasta o tempo depois para poder ouvir. Por numa ligação, por exemplo, esse tempo corta na metade. Ficar nervoso, cara, ou não ter alguma resposta, já vou ensaiando um monte de perguntas e respostas que podem acontecer. E tem outras que, assim, é experiência. Então tá, pessoal, formando a mesa hoje aqui, a jornalista, especialista em processos e produtos criativos, Giovana Beltrão. Tudo bom, Giovana? Tudo bom, Henrique? Olá pra quem tá ouvindo, vambora. E também o designer e agora, outra vez, nômade, Vinícius Campos. Fala aí, Vinão, tudo certo? E aí, cara, de volta. Direto do Rio de Janeiro, Vinão? Agora estou no Rio de Janeiro, fazendo aquele trampo super agradável com o Anderson Silva. Olha aí. Hoje o assunto é reuniões improdutivas. Entenda por reunião qualquer encontro de negócios envolvendo duas ou mais pessoas. Quando se fala de reunião, normalmente as pessoas imaginam uma mesa gigante com 10 pessoas em volta, mas aquele simples encontro para coletar um briefing, por exemplo, também é uma reunião. Independente do número de pessoas envolvidas, esses encontros precisam ser produtivos para fazer valer o tempo investido neles. Quais são as dicas e macetes para ter uma reunião proveitosa de trabalho? Como solicitar uma reunião da forma adequada? Que postura a gente deve adotar em uma reunião? A gente vai tentar responder essas e outras perguntas no papo de hoje. Pra gente começar a aquecer aquela perguntinha tranquila pra começar. Vocês fazem muita reunião? Vinícius Campos, começando o papo contigo. Faz muita reunião, Vini? Cara, desde que eu comecei a ser nômade, né, isso quase 6 anos atrás, eu tive que abolir reunião, porque não tinha como, fisicamente não dava, né, pelo menos. Mas desde antes, eu já não tinha essa prática de gostar de reunião, principalmente pelo deslocamento. Eu até gosto de reunião, não vou falar que eu não gosto, porque eu sempre me dou muito bem em reunião, não fico nervoso, não tem esse monte de crise que uma galera tem. Mas o deslocamento sempre foi um problema pra mim. E aí eu me deslocar pra algo que eu acho que é inútil, eu ficar assim, pô, por que eu tenho que ir lá, cara? Me manda um e-mail, me manda uma mensagem, sabe, outra coisa, cara. Não preciso ir até lá só pra satisfazer a vontade da pessoa. Então, assim, voltei pro Brasil depois do tempo nômade, aí eu comecei a gostar de fazer reunião de novo, por encontrar pessoas. Eu tava muito tempo sem encontrar pessoas, sem sair, sem ir em ambientes novos e tal. Eu queria voltar a ter contato com as pessoas, então eu voltei a me reunir mais. E agora eu voltei a ser nômade, então, de novo, abolindo reuniões. A gente pensa que reunião também tem que ser algo presencial, né? Mas na verdade não, né, cara? Hoje tá cada vez mais difundido o videocall, né? Que pra mim, eu confesso que ainda eu sou um pouco... Eu tô me adaptando a isso, né? Por exemplo, aqui no aparelho agora a gente tá fazendo as sessões de aconselhamento, né? E aí a gente fala em vídeo com os caras, né? Eu falo em vídeo, né? Com os aconselhados. E é uma coisa mais...
é mais nova, porque quando eu comecei a fazer reuniões, né, digamos assim, a fazer encontros de negócio pela internet, era sempre no Skype e somente voz, né? Só que isso também é uma coisa que não é todo cliente que tá habituado a esse tipo de coisa, né? Aí daqui a pouco se tu pega um cliente que é um pouco mais conservador, mais tradicional, ele não tá tão adaptado a essas tecnologias, daqui a pouco o cara fica até desconfortável de dizer, né, pro cliente assim, mas vamos bater um papo via Skype. Será que ele vai saber o que é Skype? Será que ele vai saber o que é Hangouts? Cara, mas eu acho que assim, que nem eu tô fazendo terapia à distância. Desde que eu voltei a ser nômade, eu mantive minha terapeuta, entendeu? E, cara, eu tô fazendo pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp com vídeo? Com vídeo no WhatsApp, cara. Qualquer tiozinho que tem um WhatsApp aí sabe usar o vídeo ou o áudio do WhatsApp. Então legal. Tá cada vez mais simples a gente fazer, mesmo com quem não tem o conhecimento, que nem, qual que é o seu usuário do Skype? Qual que é o seu usuário de não sei o quê? Sei lá, que a galera que é do iPhone, vamos fazer pelo FaceTime, que é mais fácil. Tem milhões de formas de você se conectar com as pessoas, assim, sem ser necessariamente instalando algo, né? O WhatsApp tu também instala, né? O WhatsApp tu também precisa de um número, né? Mas ele tá mais difundido do que essas outras ferramentas, né? Ele é mais popular, né? Esses dias uma cliente minha pediu, a gente pode fazer, em vez do Skype, a gente pode fazer pelo WhatsApp, não sei o quê. Só que ela tava num outro... Era uma prospect, na verdade, né? Não chegou a virar cliente. Ela tava num outro país, na Europa, eu não lembro qual que era o país que ela tava. E a gente não conseguiu, cara, fazer pelo WhatsApp por causa da questão do número, não sei. O meu WhatsApp não identificou o WhatsApp dela, eu tentava falar, ela também não conseguia me adicionar, não deu certo pelo WhatsApp. Não sei o que houve, mas é uma bela dica. Então, assim, mas mesmo não sendo presencial, que nem... Cara, isso foi hoje, eu fiz uma reunião por Hangout. E a cliente, era uma cliente que eu comecei um trabalho em São Paulo, e eu falei pra ela que eu ia viajar, sabia de tudo isso, não foi algo inesperado. Só que ela achou, assim, que, tipo, talvez eu fosse pra São Paulo em algum momento, sei lá. Ela falou assim, quando que a gente pode marcar uma reunião olho no olho? Ela usou essa frase, assim. Eu falei, putz, você tá ferrada, olho no olho vai ser muito difícil. É que eu acho que funciona melhor, assim. E, assim, a gente fez uma reunião com uma outra designer, e a gente montou um painel de referência, sabe, assim. Enfim, foi bem produtivo pessoalmente. Só que nesse caso agora eu não posso mais estar, mas a gente se adaptou e deu super certo hoje. Foi uma reunião, assim, que se eu tivesse ido pessoalmente hoje, eu estaria muito puto. Por quê? Porque às vezes, cara, tem reuniões, assim, que... Porque funcionou, o online funcionou, tu não precisaria ter ido lá. Não, cara, assim, era uma coisa que o e-mail teria resolvido. Aí que tá. É isso, é aí que a gente tem que chegar. Tipo assim, por exemplo, nesse caso foi uma reunião, eu mandei um layout e tinha alguns ajustes do layout. E aí, ela queria marcar a reunião pra me explicar esses ajustes. Pra te anotar que nem o garçonzinho ali. Eu quero que tu mude isso, tu mude isso, aí tu fica o garçonzinho anotando tudo, né? Não, pelo contrário, cara, ela já tinha anotado e ela vai mandar pra mim um e-mail com essa pauta, vamos dizer assim. Porra, então já tava resolvido. Ela queria me explicar como assim, tipo, vai que ele não entende, assim, sabe? Mas se eu não entender, eu pergunto. É questão de método, né? Cada um tem o seu método, às vezes rola esse conflito, né? É que eu acho assim, existe uma carência daquele cara do escritório que tá sentado ali, esperando pessoas entrando o tempo todo na sala dele, sabe? Aquela pessoa lá que é dona de empresa, sabe? Sei lá, sabe? Que o dia a dia dessa pessoa é receber fornecedores, parceiros, sabe? E vai trabalhando aquilo assim, fica o dia inteiro sentado recebendo pessoas. Essa pessoa, quando ela quer fechar um trabalho com você, ela espera que vai estar na mesma dinâmica. Eu quero que você venha aqui pra eu te receber, pra gente conversar sobre aquilo, porque são pessoas que não é que não trabalham, cara, seria meio babaca eu falar isso, que não trabalha, mas basicamente fazem reunião o dia inteiro. Tem pessoas que vivem de reunião, cara, tem. E a pessoa se sente produtiva, né? Eu tô falando com um monte de gente, né? Só que daí tu tem que também parar pra analisar, né? Trazer pro chão e ver o que de fato tá sendo resolvido e tá andando daqueles negócios, né? Porque tem gente que é viciada em reunião mesmo, né? É exatamente como tu descreveu. A pessoa sente que as coisas só estão andando se as pessoas estão trazendo a informação pra ela, né? E ela tá conseguindo reunir as pessoas na frente dela, né? Eu tinha uma cliente na época da Santo Cristo que era tudo assim, cara. Exatamente isso que tu descreveu, por exemplo, com essa tua cliente, que tipo, ela já tinha anotado tudo, era só mandar por e-mail que tu ia fazer o negócio, mas ela queria ritualizar. Tipo, olha, olhei o que vocês fizeram aqui, mas eu quero conversar com vocês. Tá, mas por que conversar? Não, vem aqui pra gente conversar. E ainda era um cara que ficava intermediando. Ela tinha um administrador que falava com a gente, e aí a diretora lá da empresa, ela falava com o cara. Daí a gente dizia, não, mas não precisa, só manda tudo pra gente que a gente vai tocando aqui. Não, ela quer falar com vocês. E a gente ia lá e era só assim, não, então vocês entenderam tudo? Não, tá tudo certo. Então tá, muito obrigado por virem aqui. Então. Aí esse é o problema. Aí a gente começou quando a gente fazia um projeto pra ela, a gente marcava, olha, esse projeto, nesse valor aqui,
dá o direito de fazer 3 reuniões. Nessa etapa aqui, nessa etapa aqui e nessa etapa aqui. Se a gente não chegar nesses 3 marcos, tudo tem que ser resolvido por e-mail ou por ligação telefônica, mas a gente não vai até lá. Porque, cara, não era fácil o deslocamento, era um lugar difícil de acesso, tu tinha que pagar estacionamento, era toda uma função, trânsito, sabe? Tudo isso tem que ser contabilizado, tem que pensar quanto que essas reuniões estão te custando. Além do tempo, né? Às vezes tu tem que comer alguma coisa no caminho, tem o deslocamento, tem a gasolina ou o transporte, o Uber, o táxi, sabe? Tem o estacionamento, se tu for de carro. Tudo isso é gasto, cara. E tu tem que ver se o projeto tá compensando isso, se o valor do projeto compensa isso, né? Não, e tem o próprio tempo que você poderia estar usando para, inclusive, trabalhar no projeto, né? Exatamente. Reunião com cliente, tem cliente que gosta dessa atenção, né? Que ele se sente valorizado, assim, não sei. Ah, é legal. Esse ponto também é interessante, é verdade. Então, ele sente como um momento, assim, em que você tem que dar atenção a ele, que você vai escutar todas as dúvidas e tudo mais, assim, né? É uma coisa bem... É legal a gente ver, né, pelo lado do cliente também, né? A gente fica pensando, não, o cliente tá matando a produtividade do meu negócio. Não, mas espera aí, o que isso representa pra ele, né? Eu acho que a gente não tem que ser avesso a dar essa atenção pro cliente, mas eu acho que tem que conseguir identificar quando vale a pena dar essa atenção e quando não vale, né? E tem que estar alerta, né? Pra saber o quanto isso tá custando a nossa produtividade e quando não tá. Mas tu costuma fazer muita reunião, Giovana? Como é que é pra ti aí na tua vida de jornalista social media? Então, nesse momento da vida de home office, trabalhar remoto, nem tanto, assim. Mas nem um Skypezinho, nem um Hangout, um WhatsApp que nem faz o Vinão aí, nada? Não, às vezes, depende. É porque, assim, com cliente, se for aqui em Goiânia, ou prospecto mesmo, e tiver que ter uma reunião, provavelmente eu vou e converso pessoalmente. Porque eu também acho mais fácil do que online, mas se for fora, ou e-mail, ou se precisar, um Skype ou um Hangout, assim, mas depende da necessidade. Não é uma coisa assim que eu falo, vamos fazer uma reunião por qualquer coisa. Se puder resolver por e-mail é melhor. E tem a questão do tempo também, né? Se for uma coisa que você precisa dar resposta rápido, às vezes e-mail não é tão efetivo, porque aí você tem que esperar a pessoa ver o e-mail, responder. Tem várias situações, né? Tem vários momentos de contato, né? O contato tem que estar aberto, né? A gente não tem que se esconder, né? Que eu acho que até quem trabalha muito prestando serviço, queima muito filme se esconde demais. Se tu não tá com o contato aberto, os canais abertos, né? Tipo, eu sou um cara que eu reconheço que eu sou bem chato, bem Caxias, assim, eu sou bem quadradinho. Olha, cara, o meu meio de contato oficial é o e-mail, sabe? Não me chama no Facebook, não me chama no WhatsApp, não me chama não sei o que, não me chama no Skype, a menos que a gente vá conversar no Skype, a menos que a gente programou de conversar no WhatsApp. Esses meios de comunicação, assim, direta, eu não sei como é que, Giovana, tu que é de redes sociais aí, me ajuda, tem um meio, assim, pra tu determinar a diferença do e-mail e dos chats, assim? É chat, né? Porra, não tem um outro, mas é que tem um negócio da comunicação assíncrona, síncrona e assíncrona. Então, pra mim, o que eu faço, assim, no meu dia a dia se for uma coisa que tem tempo pra resolver, eu prefiro mandar um e-mail, que dá pra você explicar tudo e tal. Geralmente as pessoas entram em contato comigo por WhatsApp, mas dificilmente eu respondo na hora, porque senão eu passo o dia inteiro no WhatsApp. Outra coisa que eu acho que as pessoas não gostam muito, eu tava analisando isso realmente, é a questão do áudio. Tipo, o áudio de WhatsApp é uma coisa que eu tento evitar. Porque você tá, na verdade, são 2 tempos que você tá gastando, né? Tipo, a pessoa gasta o tempo pra poder gravar e você gasta o tempo depois pra poder ouvir. Né? Se for numa ligação, por exemplo, esse tempo corta na metade, porque aí, enquanto a pessoa tá falando, você já tá recebendo a mensagem, né? No WhatsApp eu vi uma do José Roberto de Toledo, lá do Ford Teresina, não sei se tu escutou essa, que ele falou assim, quem manda áudio de WhatsApp, tu tá poupando o teu tempo, né, a pessoa que tá enviando, tá poupando o seu tempo pra consumir o tempo da outra pessoa, né, porra, sim, isso resume muito, né, porque daí a pessoa não precisa editar nada, né, ela só liga o gravador e sai falando de qualquer jeito, né, o texto obriga ela a editar. Sim, você tá priorizando o seu tempo em relação ao da pessoa, né, eu acho que essa relação tem que ser, primeiramente, de respeito, assim, eu acho que todo mundo tem que respeitar o tempo do outro, e você respeitar o seu próprio tempo, né? Porque fazer uma reunião, você tá tirando tempo de outra coisa. E aí essa reunião, ela tem que ser útil e você tem que recuperar esse tempo de alguma forma, né? Tem uma coisa, assim, que eu acho que é bem interessante, é uma dica bem boba, digamos assim, mas é quando tu for fazer a reunião, tu formalizar.
Tipo, olha, dia tal, nós vamos fazer uma reunião sobre tal, e o horário da reunião é tal, e a gente vai falar no Skype, ou no WhatsApp, ou no Hangout, ou no teu escritório, ou num coworking. Mas assim, tu formalizar, a gente vai se reunir pra discutir esse assunto, em tal horário. Eu acho que assim, tem um perigo muito, que é tipo assim, aquelas coisas assim, tu faz site, Henrique? Pô, passa aí 1 hora no meu escritório pra gente conversar. Como assim? Faça 1 hora aí pra gente conversar. Não, me adianta um pouco mais, qual que é a tua ideia, não sei o que. Tá, então tá, vamos lá, vamos conversar, que daí eu vou captar o briefing contigo e tal. Mas adianta um pouco a situação. Porque daqui a pouco tu chega lá e o cara, não, eu quero fazer um e-commerce. Pô, cara, e-commerce eu não faço. Eu não trabalho com e-commerce, eu não sei programar e-commerce, né? Digamos que seja a situação. Então tem que tomar cuidado com esses negócios muito displicentes, assim, de fazer reunião. Passa aí, vamos conversar. Quer fazer um call pra gente resolver isso aí? Vamos fazer uma ligação pra gente resolver isso aí? Só que aí tu tá daqui a pouco pensando que vão debater uma coisa e o cara tá pensando que vai debater outra. Então, simplesmente o ato de formalizar o negócio num e-mail ou numa mensagem, numa rede, eu aconselho e-mail, eu sou fã do e-mail. Cara, beleza, ó, eu vou te mandar um e-mail pra formalizar pra firmar o compromisso, digamos assim. Pode parecer careta, pode parecer bobo, pode parecer muito sério. Não tenha medo, cara, isso vai poupar o teu tempo, vai poupar o tempo do cliente também. Eu não sei se vocês têm o costume de formalizar essas coisas assim, ou vocês levam mais na levedura, na maciota, como diriam os amigos. Eu acho importante ter escrito alguma coisa, até porque por questão de segurança mesmo, até briefing, por exemplo. Briefing eu mando para o cliente preencher, porque não faço isso de pegar em reunião. Porque às vezes você deixa de escrever alguma coisa e aí fica alguma coisa, quando você manda para o cliente preencher, tá ali formalizado o que ele quer e o que você vai fazer e tudo mais. Eu acho muito mais seguro trabalhar assim. Reunião é mais para tirar reuniões iniciais, né? Mais para tirar dúvida, para definir ali mais ou menos, mas depois, mesmo se você fizer uma reunião presencial ou online, você formaliza tudo depois no e-mail. Eu concordo, Mas eu te dizer alguma coisa a respeito desse briefing aí, Giovana. É um briefing longo? Na faculdade, os professores às vezes diziam, não, deixa o cliente preencher o briefing e tal. Aí eu tentei isso umas vezes na minha vida profissional e assim, era um briefing extenso, né? O cliente, ele olha aquilo, ele se assusta. Eu não sei isso aqui, cara, o que eu digo aqui, o que eu não digo. E o que acontecia? Muitas vezes o briefing vinha e tinha um monte de informação incompleta, dava pra ver que o cara não tava a fim de responder, ele não conhecia aquilo, ele tava com pressa. Mas aí eu te pergunto, esse teu formulário, ele é extenso? Tem funcionado? As pessoas cooperam contigo? Como é que é? É mais ou menos longo, assim, porque depende, né? Se for um cliente que nunca trabalhou com redes sociais antes, então vai ser bem mais longo o briefing. Mas eu tenho tido sorte, assim, eu tenho pego clientes que preenchem muito bem. Clientes finais. Não é agência. Não, o da agência é a agência que faz, né? O atendimento que faz. Né? No caso da agência, eu não faço atendimento, eu faço só a produção mesmo, a execução. Então já vem pra mim o briefing já completo, né? Já chega respondido e tudo mais. Com o cliente que eu trabalho como freela, aí eu mando e eles me respondem. Mas até agora tem dado certo, assim. Nunca peguei um briefing muito mal respondido, que tivesse que marcar reunião depois. Bom, vamos fazer uma reunião pra preencher o briefing, eu pegar o cliente na mãozinha. E claro, né? Eu tô rindo aqui, mas de fato, o cliente às vezes não tem obrigação de saber a informação. Aí ele vai olhar ali uma coisa que tu tá perguntando pra ele, de repente ele não tá acostumado com aquilo, né? Também tem clientes e clientes, né? Eu acho que a nossa tendência, até com o envolvimento com a era digital, e tudo é muito padronizado, tudo é muito estruturado, né? E a gente tenta tratar todos os clientes da mesma forma. E eu acho que isso também não funciona muito, né? Tem o cliente que vai gostar da reunião lá e tu tem que te preparar pra isso, tem o cliente que não precisamos conversar sobre isso, cara, vai tudo por e-mail, né? Eu acho que isso aí também pode ser uma dica de alguma maneira, assim, que tu tem que ter jogo de cintura pra entender a realidade de cada cliente, né? E tu também tá livre pra querer trabalhar com aquele cliente ou não, né? E sofrer as consequências disso, né? Sim, eu acho que aí é entrar num consenso e você tem que contabilizar o custo, vamos dizer assim, da reunião no orçamento. Porque se for um cliente que gosta de reunião, você tem que estar preparado para aquilo, tanto para dispor do tempo, quanto questão de transporte, de alimentação, se necessário, e tudo mais. Exatamente, né? Porque se tiver um cliente que quer mais reuniões, cara, beleza, só contabiliza quanto vai custar do teu tempo e de todos os gastos que tu vai ter com essa reunião, né? Isso aí é bem importante ter em mente. E, Giovana, tu costuma te preparar pra reunião, assim? Tipo, olha, eu vou fazer uma reunião com o cliente, a reunião é sobre determinado assunto e eu tenho que sair dessa reunião sabendo disso, eu tenho que levar esses bullet points aqui, porque eu sei que é sobre isso aqui que a gente precisa debater? Ou tu simplesmente, eu tenho na cabeça, lá na hora
gente vai conversando. Tu tem algum preparo, assim, um ritualzinho antes da reunião? Eu me preparo um pouco, assim. É porque depende. As reuniões que eu tenho tido ultimamente são bem, assim, de início, né? Então, uma pessoa entra em contato comigo e aí ela quer saber qual tipo de serviço eu ofereço. Então, eu explico e aí, se ela tiver interesse, eu vou para uma reunião para poder entender melhor o negócio e tal, ver se eu posso ajudar mesmo e tudo mais. Então, tem algumas coisas que eu preciso saber, até para eu saber se eu consigo atender, né? Se eu consigo entregar o que a pessoa precisa. Ou se eu vou ter que procurar alguém para trabalhar junto comigo, né? Se eu preciso procurar um designer ou alguma coisa assim. Se eu preciso chamar outra pessoa para dividir a quantidade de trabalho. Então, tem algumas coisas bem padrão, assim, que eu preciso saber. Aí tu chega lá e eles perguntam se tu vende likes. Não, nunca aconteceu. Eu já chego na reunião a pessoa sabendo o que eu faço, pelo menos por alto. Legal, já chega mais encaminhado. E tu, Vinão, tu te prepara de alguma maneira pras reuniões? Cara, eu ensaio a reunião na minha cabeça. Ah, isso é bom? Legal. Tipo Sheldon, assim, estrutura. Se o cliente falar isso, eu falo isso. Mas daí se ele rebater com isso, eu venho pra cá. Já viu aquela cena do Big Bang Theory? Que ele faz um quadro branco, assim, com todas as conversas, as respostas do cara que ele vai ter que conversar, assim. Ah, se ele disser isso, eu faço isso. Ele faz tipo um algoritmo, não, mas assim. Cara, eu não sei se isso tem a ver com a minha hiperatividade, não sei se ansiedade, o que é, cara. Mas uma forma de eu me sentir preparado, cara, é que nem aqui, eu tô num camp de luta, né? Eles estão ensaiando coisas que podem acontecer numa luta. Não é que eles estão fazendo algo que eles sabem que vai acontecer. Então eles se preparam para uma defesa, de um soco, um chute, algo assim. Mas eu vou tendo coisas na minha cabeça sempre que eu vou ter uma conversa com alguém, sei lá, uma reunião, né? Aqui eu venho mais aberto, não me preparo tanto, não desmerecendo, tá? Não é isso. Mas geralmente, assim, pra não ficar nervoso, cara, ou não ter alguma resposta, eu já vou ensaiando um monte de perguntas e respostas que podem acontecer. E tem outras que, assim, é experiência. Sei lá, tem perguntas que eu vou responder em toda a reunião. Se eu vou falar de site, vai todo mundo perguntar, a gente vai estar, tipo, em 2090, nem vai mais existir, tipo, computador, vai só ter celular. Você vai fazer a versão pro celular também, responsivo? Então, tipo, eu vou ensaiando na minha cabeça, essa é a minha preparação. É isso. Eu não sou o cara que anota, eu já tô tentando criar esse hábito de começar a anotar coisas. Eu tô vendo, tipo, que pode me ajudar com o lance do TDAH e tal também. Né? Mas eu sempre fui o cara assim, tipo, vou pra reunião, eu presto atenção e, tipo, não anoto nada e vou no meu feeling do que eu lembro. E geralmente deu certo, nunca deu muito problema, assim. Se alguma coisa passar, cara, porque não era importante. Eu tenho o costume de me preparar, assim, mais ou menos que nem tu falou. Tentar imaginar coisas que o cliente vai falar e aí o que eu vou dizer e tal. Isso é uma boa maneira de se preparar. Mas eu, dependendo da reunião, se é uma coisa que eu sei que é meio complexa, acho que tem alguns assuntos que precisam ser debatidos, que eu não posso sair de lá sem conversar com o cara, eu anoto alguns pontos, assim. Mas não é aquela coisa, assim, que fica uma entrevista com o cliente, ou se fica uma coisa muito dura. Eu tenho os pontos ali que eu abro, né, numa folha, junto, assim, na frente, com uma pasta, alguma coisa normal, deixo ali perto de mim. Também levo um caderno com uma caneta pra anotar coisas, né? E à medida que a gente vai conversando, os bullet points vão surgindo na conversa naturalmente. Se eu vejo que a reunião tá se encaminhando pro final, dou uma passada de olho ali pra ver se eu não esqueci nada. E às vezes eu posso até dizer, deixa eu só dar uma olhada aqui na minha listinha pra ver se eu não esqueci de te perguntar nada, de te falar nada. Tá, isso aqui a gente tratou, isso aqui a gente tratou também, tudo. Não, acho que foi tudo, cara. Mas assim, é uma boa tu imaginar a conversa na tua cabeça, por mais que às vezes não, né, o negócio se quebre, né? Eu também imagino a nossa conversa do podcast aqui, todo podcast, eu estruturo um monte de bullet point e eu penso, não, vai acontecer isso, eu vou dizer tal coisa nesse momento, não sei o quê. E cara, depois que começa a gravar, a conversa toma outro rumo. Mas geralmente a gente acaba passando pelos bullet points que eu preparei. Eu acho que realmente é uma prática muito boa essa de mentalizar como que pode ser essa reunião e os bullet points ali pra tu não deixar escapar nada, né? E eu acho que uma outra coisa que é interessante tem também uma coisa que eu acho que é interessante em reuniões, que às vezes fica meio dúbio, né? Quem conduz a reunião? Quem começa falando, que, sabe? Tipo, tem uma prática de reunião que os caras dizem assim, olha, quando tu vai começar uma reunião, se tu é o prestador de serviço, normalmente tu teria que dizer assim, olha, então fulano, é legal a gente fazer essa reunião pra gente debater o assunto tal, tipo, começa a virar um esquema meio missa, assim, né? Tu formaliza aquele negócio, né? Isso eu confesso que eu não faço, cara. Embora eu acho que pode ser muito bom pra tu já dar o tom da reunião e a pessoa sentir quem tá conduzindo a reunião. Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que a molecada mais nova que tá ouvindo a gente pode se sentir que, como ela tá vendendo um serviço, o cliente tem o dinheiro, né? A gente meio que tem esse negócio, quem tem o dinheiro é que manda. Então eu acho que a molecada que tá nos ouvindo e tá começando agora pode achar que ele vai lá e ele tem que executar tudo que o cara tá pedindo pra ele. Que ele não deveria ter uma postura ativa na reunião. Cara, eu acho que isso é um erro meio comum mesmo, mas que nem, por exemplo, quando eu entro numa reunião, cara, eu domino a parada, eu domino a reunião.
reunião. Eu conquisto o cliente pela minha simpatia. Tu é o lobo de Wall Street, Vinão. Cara, eu não sei se eu sou o lobo de Wall Street, cara. Não cheiro ainda. Jordan Belfort. Mas, cara, eu acho que, assim, quanto mais você domina a reunião a ponto que a pessoa se sinta confiante em você, não é sobre dúvidas e tal, a pessoa tem que confiar que você vai resolver, entendeu? Isso eu consigo passar. Não prometer o que não vai cumprir, entendeu? Mas eu digo, na reunião a pessoa sai de lá e fala assim, puta, esse cara vai resolver o meu problema. Isso eu acho importante o cliente ficar com essa sensação, né? Mas também tem aquela linha tênue, que eu acho que a gente já conversou em algum outro podcast esse ano aqui, que é entre a arrogância e a confiança. Tipo assim, tu tem que ter a confiança necessária pra passar isso pro cliente, mas o cliente acho que não pode te perceber como arrogante, né? E tipo, eu já encarei muito, já tive que entrar em projeto com muito fornecedor que quando tu tava, tipo assim, tinha uma época que eu fazia layout, aí tinha o cliente na história e tinha um programador. Já trabalhei com vários programadores. E, cara, às vezes tem programador... Teve um episódio com um cara que eu nem cheguei a fechar o trabalho com ele, porque era tudo muito... Tava na reunião com o cliente e ele, não, isso aí dá pra fazer. Não, dá tranquilo, dá pra ver que o cara tava querendo que acabasse logo a reunião. Não, eu faço. Não tem problema. Não, isso aí não tem mistério nenhum. Tipo, nada fazia o cara pensar. E era, assim, um gurizão novo, né? Eu olhei pro cara assim, porra, né? Legal, né? Parece que o cara tá dominando. Cara, ele nem mandou depois orçamento, nem nada, sabe? Eu até hoje não entendo a postura daquele cara. Mas tem essas pessoas que são assim, tipo, não, resolve. E aí tem aquela pessoa que entra no projeto, consegue o dinheiro do cara e na hora do vamos ver ali não entrega. Aí é perigoso, né? Cara, é que assim, eu acho que trabalhos são tão complexos, cara, porque eles envolvem pessoas. E assim, não tirando culpa de um ou botando culpa em outro, porque eu acho que todo mundo é meio corresponsável no processo de um trabalho. Mas às vezes, cara, na reunião você não consegue ver variáveis que acontecem. Por exemplo, eu fechei um trabalho com essa cliente que eu tive hoje, uma reunião. Eu tive uma reunião incrível com ela. Isso aí assim, caralho, que reunião legal. Porque foi divertido, a gente montou, a designer que tava lá, ela começou a pegar um monte de revista, recortar e colocar na parede, e foi fazendo mural de inspiração, fez uma marca linda, e o projeto era legal pra caramba, envolvia viagem, uma coisa que eu gosto. Eu tinha feito uma pré-reunião antes com essa cliente, eu adorei ela, sabe? Assim, foi super legal, tudo. Eu me apaixonei pelo projeto. Só que, eu já tava meio com o meu projeto aqui e tal, fazendo, o projeto era pra julho, só que a cliente tava super ansiosa. E aí, no meio do processo, cara, ela resolveu fazer um aconselhamento com um coach. E aí o coach, cara, analisou o projeto dela e falou assim, então, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. E ela mudou completamente o projeto dela, inclusive a parte que me apaixonei. E tu já tava desenvolvendo. Não, então, olha só, cara. Se eu fosse na ansiedade dela, que ela queria ver algo o tempo inteiro, eu queria ver como é que tá ficando, eu queria saber como é que tá. Eu falei assim, pô, não peguei ainda, tal, a gente tem tempo, relaxa, dá tempo ainda, até julho tem tempo, tá? Fica tranquila. Se eu tivesse pego pra fazer, tipo, no dia seguinte da nossa reunião, tipo assim, tô super empolgado pra fazer, ia tudo pro lixo. Aí, assim, você me diz como que eu vou ter essa variável no meu projeto, numa reunião. Ou, por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui do que eu tô fazendo aqui no Anderson Silva. Isso não é um problema, dá pra abrir. Ele tá treinando numa academia. Geralmente academias são patrocinadas por marcas de esporte, de suplemento ou de equipamento esportivo, algo assim. Só que no caso dele, ele tem a marca própria dele, né? E aí ele não queria outras marcas que não estão pagando nada nos vídeos, nas fotos que eu tô fazendo dele. Só que nisso passaram-se acho que foram 3 dias de filmagem, de fotografia, que ele resolveu pensar assim, puta, cara, não é legal. Aí eu falei, pô, aí eu vou perder 3 dias de material, né? Mas assim, foto, dá pra dar uma photoshopada numa foto muito boa, mas vídeo não tem jeito, não vou ficar, tipo... Frame a frame. Não, putz, cara, nem não vou. Só que eu tinha planejado pra ir pra Salvador, passar uns 10 dias lá, ia pra Diamantina e tal. Só que eu tenho que entregar, tipo, um episódio por semana daqui do que eu tô fazendo. Só que aí, a gente foi adesivar toda a academia nova. Enfim, cara, foi um puta trampo, cara, que assim, eu perdi uma semana. Aí eu tive que cancelar minha viagem pra poder ter material pra fazer aqui os vídeos que eu tenho que fazer. Só que isso é uma coisa que eu não tinha como prever antes de chegar aqui. Então assim, cara, eu acho que tem um monte de variável, cara, no meio do caminho, cara, que nenhuma reunião te prepara. Mas assim, a reunião, cara, eu acho que ela no mínimo ela serve, cara, pra você entender com quem você tá lidando, entendeu? Se vai ser uma pessoa que vai ser flexível, ou se vai ser uma pessoa que vai tipo, deu ruim do meu lado aqui, eu vou compensar pagando um pouquinho mais, isso aqui tá fora. Tentar deixar o mais claro possível tudo sobre quem você é e sobre o seu trabalho, sabe, cara? Acho que a reunião, esse pra mim é o único ponto que é realmente relevante, sabe? Tipo, de você sentir qual é que é da pessoa, sabe? Qual que é a energia dessa pessoa, tipo, ela é super careta, quer o trampo desse jeito, quer cronograma, quer tudo certinho, assim, tá organizado. Ou se é uma pessoa, tipo assim, não, vamos fazer um negócio com tempo. Enfim, cara, vai medindo a pessoa que é, né? Porque por um e-mail não dá. Tipo, você consegue passar o trabalho. Só que tem cara que você conhece logo na reunião, você fala assim, esse cara é chato pra caramba. Ele vai fazer a minha vida do inferno, cara. Eu preciso cobrar muito, muito caro. O cara aperta a sua mão, você já sabe que ele é chato. Pois é, tem clientes e clientes. Mas tem uma coisa que me chamou atenção ali nas coisas que tu tava falando, cara, que a cliente tava muito ansiosa pra ver o trabalho. Isso é uma coisa que pra mim começou a resolver quando eu comecei a setar as datas de entrega adequadamente, entende? Tipo
assim, olha, tu vai ver o wireframe aqui, daqui a 15 dias. Tu vai ver o layout daqui a 30 dias, ou daqui a 15 dias depois de aprovado o wireframe. Isso a pessoa já se prepara. Ela não fica me chamando nas redes, me mandando e-mail, eu quero ver como é que tá indo. Não, ela sabe que o momento dela entrar no processo... Essa cliente pediu o cronograma. E furou todo o cronograma. Mediu o cronograma. E, cara, que nem eu falei, é um tampo pra julho, cara. E é um site, tipo, sei lá, cara, tem 4 páginas, cara. É muito simples, cara. Só que assim, você tá lidando com os sonhos, investimentos das pessoas, é muita coisa que tá num projeto, às vezes, sabe? Essa parte eu entendo, porque você tá lidando com, cara, é a realização da vida da pessoa, às vezes, é um investimento, é um negócio novo. No caso dela, ela tá largando tudo pra abrir esse negócio. Então eu entendo essa expectativa. Mandei um cronograma, mas só que, tipo assim, cara, é julho, calma. Só que mesmo antes de chegar no prazo das entregas de tipo de design, o que for, cara, ela já tava assim, você entendeu? Mandando foto, mandando mais material, mais coisa, entendeu? Então não é que assim, tipo, olha, combinei que eu vou te entregar isso, sei lá, dia 20, e aí até dia 20 a pessoa sumiu e deixou em paz. Não, vai mandando coisa, eu vi essa foto, eu lembrei, não sei o quê, entendeu? O cliente acha que tá ajudando, né? Mas é que tem momentos pra tu receber o material e momentos que tu não precisa receber, né? O foda é isso, né? O cliente é aquele que ele quer um atendimento contínuo, né? Ele quer meio que ser teu brother, assim. Quem sabe nós vamos pro bar tomar uma ceva e a gente fala do meu projeto. Cara, o problema é assim, cara, quando o seu cliente vai pro teu WhatsApp, cara, tipo, tem grande chance da merda. Por isso que eu não gosto, cara, desses comunicadores diretos, assim, esses é inevitável. É inevitável, cara. Tipo, a grande maioria dos meus clientes estão no WhatsApp, não tem como fugir disso. Mas como ele, no mesmo ambiente onde ele tá falando com você sobre negócio, ele fala com os amigos dele, ele manda, sei lá, putaria pros amigos do futebol, sei lá, cara, ele acha que tá na razão de, tipo, tá na mesma vibe com você de, tipo, de brodagem. Sim, aí desvirtua, né, o papo. Mas, Vinão, deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que é chave também e as pessoas não se dão conta, né? Acham que, eu vou pra reunião lá, eu não sei quanto tempo eu vou ficar. Tu pode marcar uma reunião estipulando a hora de início e a hora de final. Olha, nós vamos ficar 1 hora, das 5 às 6 da tarde nós vamos conversar sobre esse assunto. É que assim, pra mim só funciona isso quando eu falo assim, eu tenho um outro compromisso. Mas assim, tu tem uma média de quanto tempo dura uma conversa? Porque as minhas reuniões é 1 hora, velho, no máximo, assim. Claro que depende se é uma coisa muito complexa, um projeto muito diferente, que tem que passar PPT, não sei o que lá, pra tu entender o que tá acontecendo. Aí sim, mas essas reuniões de coleta de briefing, ou pra conhecer o cliente, ou pra entregar uma etapa do projeto. Entregar a etapa do projeto geralmente é meia hora. Às vezes 15 minutos tu já resolve, dependendo do quão alinhado tu tá com o cliente. Mas uma reunião inicial pra conhecer o cliente e coletar o briefing, 1 hora é o que eu contabilizo, assim. Não, vou ficar 1 hora falando com a pessoa. Se começar a passar muito disso e começar esse tom aí da brodagem que tu fala, eu já tenho uma dica, uma coisa assim que eu meio que olho o horário no celular. Já tá chegando 6 horas. Eu já vou dando uns sinais de que, né, aquilo tem que se encaminhar pro final, né? Cara, no meu caso, assim, eu acho que nenhuma reunião pode passar de 1 hora, assim, também. Se for, assim, o papo em si mesmo, não tem por que passar de 1 hora. Ninguém tem tanto assunto pra passar de 1 hora. A não ser que nem você falou, assim, exista, tipo, uma palestra de várias pessoas pra falar sobre algo, e aí no final você vai chegar a uma conclusão pra dar início ao trabalho, entendeu? Aí é um dia, sei lá, mas aí é uma coisa muito esporádica. Mas, assim, cara, geralmente uma reunião não pode tomar todo esse tempo, né, cara? Meia hora é o ideal, cara, porque não tem muito o que se falar sobre algo, sabe? Aí fala assim, uma reunião de briefing e tal. Beleza, cara, as ideias vão surgindo ali na hora, vai ter umas anotações. Mais de 1 hora, pra quê, cara? Pra quê, entendeu? Passou de 1 hora, alguém tava falando de outra coisa, cara. Aquela conversinha do início, de quebrar o gelo, assim. E aí, o Palmeirão? Como é que foi o Palmeirão e o Corinthians ontem? Aí eu nem conto também, porque se for não, você vai contar a sala de espera, o elevador, a fila pra pegar o crachá, aí se ferrou, aí são horas mesmo. Por isso que eu não gosto de reunião fisicamente, cara, porque, cara, é uma burocracia, às vezes vai, por exemplo, tem um prédio que você vai fazer uma reunião, aí tem que pegar o crachá, aí tem fila pro elevador, aí sai no elevador, aí tem a secretária, aí tem a sala de espera, aí o cara tá em outra reunião, fazendo alguma coisa. Aí ele entendeu? chega, ele manda fazer um cafezinho pra ti, aí o cafezinho demora 15 minutos pra vir. Não, e não pode começar a reunião sem o café, né? Sem o café. Ou a água, o que for, né? Então, assim, cara, tem pessoas que vivem de reunião, e essa pessoa, cara, é a pior pessoa pra ter reunião, cara. Quem realmente trabalha, cara, não quer fazer reunião, quer, tipo, resolver, vamos resolver logo isso aqui, que eu tenho mais o que fazer. Tem uma coisa que é bem legal no sprint, né? No método sprint, se eu não me engano, foi no sprint, ou se não foi no sprint, foi no Scrum, que são reuniões que eles fazem de checagem do projeto, assim. Acho que é toda segunda-feira, né? Porque, se eu não me engano, os 2 métodos, eles demoram... Não, o sprint é uma semana só, o Scrum, eles fazem uma janela de 1 semana, né? E aí...
tem essas reuniões. De checagem, né? Que é 15 minutos, se eu não me engano, né, Giovana? Tu lembra? Tipo, é pra cada pessoa falar o que fez, né? Como é que é? O que tu fez? É o que fez, o que tá fazendo, o que vai fazer depois, um negócio assim. E se teve algum bloqueio que alguém da equipe pode ajudar, né? Aí tu obriga as pessoas a entrarem em contato, né? Porque às vezes a pessoa fica lá trabalhando e tá com uma dúvida e não pede ajuda, né? Aí tem essa reunião de acompanhamento do projeto ali. Mas aí eu acho que é outro tipo de reunião, né? Uma reunião de uma equipe que tá trabalhando na mesma coisa. Eu acho que a dinâmica é diferente de reunião com o cliente. Exato, tu não pode aplicar isso. Levar essa metodologia pra falar com o cliente não vai dar certo, né? Que nem tem aquela outra história da bola, que é tipo bola de basquete, que eu acho que os caras usam nos Estados Unidos pra determinar quem tá com a palavra na reunião, pra não todo mundo começar a falar junto. Então, olha, eu tô com a bola de basquete, eu falo, daí o cara fala. A próxima pessoa que quer falar, ela pede a bola, daí tu dá a bola. Então todo mundo tem que calar a boca, né? É pra aquela reunião onde os ânimos estão todos exaltados, né? Fica a dica aí, galera. É aquela reunião onde ninguém se entende, né? Tipo bolsa de valores, né? Todo mundo gritando. Mas é claro, é bom que tu lembrou isso, Giovana, que essa metodologia do Scrum é pra quem tá dentro de uma equipe, né? São checkpoints, né? Ali, não, chegou nesse checkpoint aqui do projeto, vamos conversar rapidinho pra ver como é que tá o andamento. Porque até isso, né? A gente não precisa se apegar só à reunião com o cliente. Às vezes até a gente mesmo tá conduzindo um projeto e a gente não sabe como conduzir isso com os nossos fornecedores, né? Então uma dica é essa, cara. Faz reuniões pontuais de acompanhamento do projeto. Mais ou menos, daqui a pouco o Vinão podia ter aplicado essa metodologia com a cliente ansiosa, né? Toda segunda a gente se reúne e eu te mostro o que eu fiz nessa semana. O que tu acha, Vinão? Aqui com o Anderson, eu tô lidando com o pessoal lá de Los Angeles, que cuida da marca dele, né? E a gente tava nesse lance assim, tipo, eu mando todo dia as fotos do dia e tal. Só que tava sendo ruim pra mim e pra eles, entendeu? Tanto pro dia a dia deles, quanto pro meu, tava sendo uma coisa desgastante, né? E a gente definiu que toda sexta-feira a gente vai fazer essa reunião de análise e mandar material, sabe? Então, acho que é meio que isso que você tá falando, né? Isso, Não, é legal, porque daí tu formaliza ali, né? Olha, o que tá acontecendo? Aconteceu isso, a dificuldade é essa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E tu não deixa o projeto correr muito, porque daqui a pouco o projeto correu muito pra um lado lá que não era pra ir. Então foi muito trabalho em vão feito. Eu acho que assim, como a gente lida com pessoas, cara, reunião presencial ou não são pessoas, é aí que entram particularidades de cada um. É você saber lidar com o ser humano que é diferente de você, né? Então, saber a ansiedade dessa minha cliente, eu sei de onde vem essa ansiedade dela. Vem porque ela, tipo, tá vindo de um projeto que é a vida dela hoje. Depende muito do futuro dela isso. Então, a minha parte do projeto, tipo, não é que vai influenciar tanto a vida dela, mas ela quer que tudo corra certinho. Então, é mais uma coisa de acalmar a pessoa do que só, tipo, botar barreiras, entendeu? Eu posso botar um monte de barreiras e limitar ela pra que eu me garanta formalmente que ela não vai atrapalhar a minha vida. Mas talvez um pouquinho de empatia, de ter uma conversa assim, sabe? Por que você tá cobrando isso assim? Por que você tá mandando tanto material? Você tá inseguro em relação ao meu trabalho? Você nunca trabalhou com ninguém assim? Entendeu? Sabe? Às vezes uma conversa pontuar é diferente de uma reunião, sabe? É só, tipo, qual é a sua expectativa com o meu trabalho? O que você tá esperando que eu faça e como? É assim que eu trabalho. Eu acho isso bem comum quando você tá trabalhando com uma pessoa que é dona de um pequeno ou médio negócio, né? Porque realmente a pessoa se dedica muito, né? Ela tem poucos funcionários, então meio que cai tudo em cima dela, né? A responsabilidade é dela. Então gera essa ansiedade, principalmente quando você tá contratando alguém. Então, e às vezes é uma questão, assim, de uma conversa super tranquila, numa boa, até informal, assim. Pô, por que tá acontecendo pra ter essa necessidade de ter uma outra reunião? Por que outra reunião? Às vezes questionar o porquê de uma reunião. Eu acho que tem pouca gente que faz isso, de tipo, você pode vir aqui pra gente conversar? Não, mas por quê? Que dá pra adiantar por aqui? Vamos tentar descobrir qual que é a pauta dessa conversa pra gente ver se é realmente necessário. Acho que o primeiro passo pra reunião não ser improdutiva é você ter certeza de que ela realmente precisa acontecer, né? E aí, eu acho que pra quem trabalha com criatividade, é importante você tirar esse tempo, assim, que seja por telefone ou por e-mail, pra explicar pra pessoa como que é seu processo produtivo e como você trabalha. Você explica, olha, eu também tenho que lidar com outros clientes, então não vai ser todo dia que eu vou ter alguma novidade pra te passar. Então, vamos marcar aqui uma reunião semanal ou uma ligação de 15 minutos, onde eu te explico em que andamento tá, ou eu te mando um e-mail com os anexos e tudo mais. Concordo com o Vini, é uma questão de conversar mesmo, de ser honesto e falar, olha, não dá pra ter reunião todo dia, não dá pra eu te atender todo dia, não dá pra eu responder o WhatsApp toda vez que você manda, porque senão o trabalho também não anda. Aí que tá, né? O segredo do freelancer é esse, né? O segredo não. O profissional
profissional independente, ele tem que fazer o atendimento, que é estar lá na reunião, mas ele também tem que voltar para casa, para o seu home office, para o seu coworking, para produzir, né? E também tem aquela parte que ele administra essa empresa toda, né? Então, não dá para tu ficar aberto o tempo inteiro para receber o contato do cliente a qualquer momento. Eu acho que isso que vocês dois falaram é bem relevante, é bem importante mesmo, de tu conseguir ler o cliente, né? É mais ou menos o que eu tava falando antes, de tu adaptar a tua metodologia conforme o cliente. Se tu tá sentindo que ela é muito ansiosa, que ela precisa de mais contato, que ela toda hora tá mandando coisa nova, eu acho que a solução do Vini é muito legal, do tipo, não, vamos bater um papo, peraí, tu já mandou material, agora eu não tô precisando. Pode ficar tranquilo um pouco, relaxa, foca nas outras coisas, que no momento que eu te entregar a minha parte, aí a gente pega esse material que tu coletou e a gente vê se encaixa no projeto. Porque às vezes a pessoa não sabe como que ela tem que se portar, o cliente, né, o prospect, não sabe como que ele tem que se portar naquela etapa do projeto. Se ele tem que ficar te mandando um monte de coisa, se ele tem que mostrar que ele tá interessado. Cliente que já tem a manha sabe, não, eu fiz o brief, o cara vai me mandar o material e a gente vai conversar sobre isso daqui a 20 dias. Às vezes é uma pessoa que tá contratando pela primeira vez e ela não tem nem muita noção, assim, de como é a rotina de quem trabalha com produção de conteúdo, de imagem, de design. E até quem tem essa experiência, às vezes vem de uma experiência de contratar uma empresa enorme para atender ele. Essa pessoa, então, está acostumada a puxar o telefone e falar, quero uma reunião e vir 20 pessoas. E aí essa pessoa, de repente, se vê contratando uma estrutura menor. Não vou nem falar uma pessoa sozinha ou algo assim, um freela ou algo assim, mas uma estrutura menor. E ela, de alguma maneira, está acostumada com aquele tratamento, porque agências, no fundo, são um bando de puxa-saco. Já cansei de ver situações assim, cara, que eu olho assim, eu penso, isso não faz sentido nenhum, assim, de ceder coisas e tal, mas são clientes que estão acostumados, eu quero, e as pessoas cedem, eu preciso disso e cedem, porque estão pagando tão inflacionado algo, cara, que essas agências, tipo, lambem o chão do cliente, tipo, eu preciso de você, porque se você for embora, eu vou ter que mandar embora umas 20 pessoas. E aí, essa pessoa que tem essa estrutura e esse monte de, vamos dizer assim, de mimos, se vê uma estrutura menor e quer o mesmo tratamento. Então ela vai querer a reunião, ela vai querer as coisas rápido, ela vai te ligar às 8 da noite, foda-se, entendeu? E esse vai ser o caminho com essa pessoa. É complicado. Então, eu acho que você saber ler com o que você está trabalhando. Por exemplo, eu sou um profissional, eu posso ter várias virtudes aí, mas prazo não é minha virtude. Cara. Não adianta, eu tento, faço o meu melhor para entregar no prazo, mas não é virtude. Compenso ali e tal, eu tento me organizar o máximo possível, mas não é o meu ponto alto. Cara, tem cliente que eu sei que, tipo, vai ser flexível, que vai entender, que no fim vai ver o trabalho legal e falar assim, puto, vale a pena. Tem cliente que não, que o cara, se eu vacilar, fudeu mesmo, assim, tipo, vai cair minha casa muito, entendeu? Então, é saber ler com quem você tá trabalhando, sabe? Mas como é que é a tua postura nessa relação que tu vê, nessa situação, Vini, que tu vê que tu vai atrasar o projeto? O que tu faz? Tu deixa estourar, deixa o cliente vir atrás? O que tu faz? Depende de muitos fatores, assim. Por exemplo, tem cliente que eu aviso antes de atrasar, tô ferrado aqui, fudeu, tá bem zoado aqui. Tem demandas que surgem do nada. Essas que surgem do nada, tipo, às vezes nem tem prazo, entendeu? Então, assim, uma coisa assim, tipo, semana que vem eu acho que eu consigo encaixar. Uma coisa que é pequena, que não é muito grande e tal, mas eu não consigo encaixar naquele momento que a pessoa pediu. Eu também não consigo ao mesmo tempo me organizar e falar assim, não, olha, na quarta-feira com certeza eu consigo fazer. Então eu falo assim, semana que vem eu vou tentar dar uma olhada na minha agenda pra ver se eu consigo fazer. E aí, esse eu consigo, mas ter uma flexibilidade maior. Eu falo, putz, não rolou, mas tô tentando encaixar. Ficando tentando. Aí tu convoca uma reunião pra dizer pro cliente que não vai dar. Não, cara, é e-mail, WhatsApp, não, para. Claro, tô de zoeira, né, cara? Mas assim, onde tá o problema do prazo, né? É quando o meu trabalho, ele vai influenciar o trabalho de outras pessoas, ou um lançamento. Aí, esse é um prazo que, tipo, eu tento ao máximo não furar, ou então tentar avisar as pessoas. Acontece, furar, tudo bem, não sou perfeito. Mas, assim, esses são os que eu tento priorizar mais, que são os trabalhos que, tipo, que vão influenciar outras pessoas. Vão ter que pegar, sei lá, vou fazer uma marca. Essa marca vai pra um show, um talão de um show, e um cara vai ter que fazer uma animação. Cara, se eu não entregar o negócio no prazo, o cara da animação não vai ter tempo e não vai chegar no dia do show, entendeu? Essa escadinha eu fico mais preocupado do que o job que eu tenho que entregar pra julho. É, sim. É um projeto que ganha prioridade, né? Sim, entendeu? Então, cara, assim, eu tento ao máximo não fugir, tentar, sabe, tipo, falar com as pessoas. Quando atraso, cara, tipo, não tem justificativa, cara. Eu já vou lá e falo. Mas olha, eu já tive atrasos com clientes, cara, que até hoje me indicam, cara. Porque no fim, meu trabalho justifica, sabe? Às vezes o produto daquele serviço justifica, agrada e tu também, a maneira como tu conduz as coisas. Por isso que é importante o negócio da reunião, de tu saber, uma coisa que
que tu falou ali antes também. Tipo, não, quando eu chego na reunião eu domino. Acho isso interessante, assim. Não precisa necessariamente dar show, né? Fogos de artifício e tal. Não. Mas tu chegar lá e o cliente sentir que tu tá conduzindo aquilo, que tu sabe. Tipo, tu chegar na reunião de briefing e dizer, olha, vou te explicar como é que eu trabalho. Eu trabalho assim, hoje eu vim aqui pra conversar contigo, eu quero entender a tua necessidade, e daí eu vou voltar pro meu escritório, vou fazer a minha proposta e eu te mando por e-mail pra ter tudo formalizado. Aí tu olha a proposta, tu vê se o entendimento da proposta tá adequada, se aquilo ali que eu escrevi ali é realmente o que tu precisa que seja feito, e aí se estiver ok, paga ali 50%, a gente começa a fazer o trabalho e tal. Mas essa condução, o cliente sentir que tu já passou, que tu tem um sistema claro de condução, que tu sabe como conduzir, qual que é o teu sistema de condução de trabalho, isso aí faz o cliente ter mais firmeza em ti, né? E isso também, vai furar o prazo e tal, isso se reflete também nessas situações. Vou furar o prazo. Eu já vou 48 horas antes, 24 horas, dependendo da complexidade do trabalho, avisar. Cara, não vou conseguir te mandar amanhã, não vou conseguir te mandar na segunda, já tô avisando agora pra não criar falsa expectativa. Desculpa, mas surgiu um imprevisto aqui, vou ter que resolver. E isso tu ganha pontos com o cliente, às vezes. É melhor do que tu fugir. E tem o lance do cronograma também, que você falou, né, cara? Às vezes, cara, eu tenho um trabalho, cara, que você falou de atrás, eu lembrei desse cliente. Eu fiz um trabalho pra uma hamburgueria, cara. E, cara, a hamburgueria tinha um cronograma do que os caras iam entregar a marca, entregar o restaurante, o arquiteto, a reforma, a Anvisa, sei lá o que é fazer pro negócio funcionar. Eu era a última etapa do processo. Porque eu precisava receber a marca, eu precisava receber as fotos do restaurante, eu precisava receber o cardápio, eu precisava receber muita informação pra antes de começar o trabalho. Só que ele tinha um prazo da hamburgueria começar. Só que no fim ele atrasou bastante a parte dele por causa dos fornecedores dele. E o negócio veio na minha mão pegando fogo, entendeu? Só que aí juntou, cara, que foi bem na época que eu me separei. Então, cara, não tinha como tirar energia pra fazer no meu normal, eu consigo, não, vamos lá, vira umas noites e resolve isso aí. Mas, cara, o erro foi do cliente, a culpa não foi minha, entendeu? Aí eu fiz o que eu pude no tempo que eu pude. Mas a partir do momento que, tipo, o atraso também vem do cliente, porque nem, a gente que trabalha com conteúdo, que precisa de conteúdo pra chegar na nossa mão, hoje a informação do cliente, cara, às vezes a gente fica refém, a gente não pode trabalhar sem informação do cliente, sei lá, um briefing, você chega lá e fala assim, poxa, você tem uma dúvida com o cliente, pô, cliente, mas isso aqui, eu tô na dúvida disso aqui. Aí ele demora um mês pra responder, cara, e aí, você quer que eu faça o quê? Faço milagre? Que eu trampo na mantém o cronograma ainda, né? O cara não respondeu aquilo e manteve o cronograma, né? Então, até os meus cronogramas, cara, eles só tem, tipo assim, uma previsão. Que nem vai, sei lá, eu mando um design. Esse tem um prazo. Mas é um prazo a partir de que eu recebo o conteúdo. Aí depois que eu recebo o conteúdo, aí eu mando o design e eu falo assim, eu faço ajustes em tantos dias úteis, tá? Eu marco lá os dias úteis dentro do projeto. E assim, cara, a partir de cada nova refação, tantos dias de ajuste. Então vai andando pra frente, cara, não tem como eu prometer o prazo final mesmo. Não, o cliente ele tem que entender isso, né? Eu só começo a programar a partir do design aprovado. Se o cliente é indeciso e demora meses pra, sei lá, pra aprovar um design, cara, geralmente não acontece comigo, mas se fosse o caso, fudeu o cronograma que eu dei no começo, cara. Então eu boto lá, a partir disso, tantos dias. Eu atrelo assim também. Eu faço, por exemplo, layout tantos dias. Aí a segunda etapa, depois, sei lá, programação a partir da aprovação do layout. Então é a aprovação, né? Isso. Eu já nem contabilizo ajustes, porque se a gente tá naquela janela ali do layout, o cliente tá vendo, vai pedir ajuste, isso aí nem tá contemplado na minha proposta. Eu coloco mais pro cara não esperar que se ele me pedir um ajuste de manhã, eu entregue de noite. Não, realmente, daí é um problema. Mas quando dá esses problemas, a gente já tá entrando, acho que mais numa coisa de condução de projeto do que das próprias reuniões. O que eu ia dizer, assim, tipo, uma coisa que eu acho que é interessante é a gente ser um pouco mais literal. Eu acho que pode ajudar. A gente não se comunica, né? É engraçado que a gente trabalha com comunicação, mas às vezes a gente não se comunica bem. Então, deixar as coisas claras, escrever literalmente o que tu tá pensando, tu formalizar demais não é problema, cara. Não tem problema se tu pegar uma imagem de tu ser um carinha mais sériozinho. Cara, tu vai pegar, na verdade, uma imagem de ser um cara profissional. O que acontece assim, por exemplo, quando eu tô numa situação como tu descreveu aí, Vini, eu preciso de uma informação do cliente. Quando eu mando o e-mail, eu já digo assim, aguardo essa informação para continuar. O projeto tá pausado. Nossa, cara, isso aí liga uma luz vermelha na cabeça do cara. Tem que responder aquilo. Porque se tu só pede uma coisa, assim, solta, ele não tem a dimensão de que tu parou o projeto. É verdade, cara, é verdade. Por exemplo, ontem, olha só, uma agência me pediu um trampo, devia ser umas 3 da tarde, algo assim. E ela queria pro mesmo dia. Agência, né? Vixe, sempre. Aí era uma coisa que, tipo, cara, era simples, beleza, pagava bem por uma coisa simples, que eu, sei lá, faço em 1 hora. Mas eu falei, me manda essas informações aqui, se você mandar, eu falei, vou tentar encaixar hoje, mas eu só prometo pra amanhã, de manhã, pra garantir. Ela não respondeu o que eu precisava. Aí hoje de manhã, e aí, como é que tá indo? Eu só dei o print da conversa e marquei assim, tipo, olha, você não me mandou isso aqui. Come bola, vou te mandar. Olha, são 6h30 e não mandou. Giovana Beltrão tava quietinha nessa edição aí, Giovana. Não gosta de reunião, né, Giovana? Não,
Não, mas é porque, tipo assim, eu não tô no momento, assim, de muitas reuniões na vida, então eu tô com pouca história. A gente monopoliza. Mas diga lá, Giovana, o que tu quiser falar pra finalizar a nossa reunião hoje aqui, e já convido o pessoal pra te seguir nas redes, conhecer mais o teu trabalho, fica à vontade. Do que eu posso falar, assim, de reunião com o cliente, de ter mesmo os tópicos, saber o que você precisa saber dele, também saber expor o que ele precisa saber de você, né? Tentar eliminar distrações para não gastar o tempo de ninguém e respeitar o seu tempo, o tempo que você tá saindo de casa para ir, o tempo do cliente também. E acho que é isso, não tem muito segredo não. Acho que todo mundo que tiver ali na reunião, tiver que estar ali, tiver interessado no que tá acontecendo, não tem por que ser um momento improdutivo, né? E é isso, nas redes sociais minha arroba é Giovana Beltrão, Giovana com I e com 2 N's. Tô sempre ali pelo Instagram e pelo Twitter, quem quiser dar um alô. E de segunda a sexta eu escrevo notícias no site do Aparelho Elétrico. Acompanhem aparelhoelétrico.com/notícias, pegando a fala do Henrique. Boa. E é isso, obrigada Henrique, mais uma vez, Vini, foi ótimo estar com você de novo, virtualmente. Aê. E até a próxima. Grande Giovana. Vai lá, Vinícius Campos, amarra o assunto aí e não deixa teus links, como de costume. Hoje eu vou deixar. Não, perdeu o espaço, Vinão. Não usou, velho, não usou o espaço. Cara, primeiro eu encho o saco do Henrique direto, que eu quero voltar a gravar, e aí, sempre que você convida, eu me divirto pra caramba. Eu também, mas, é recíproco. Reunião, eu acho que é sobre pessoas. Por isso que eu sempre sinto que eu falei que eu domino a reunião, porque na verdade eu tô tentando entender aquela pessoa. Uma vez me falaram uma coisa que sempre bateu muito forte em mim, que quem te contrata quer resolver um problema, não quer ter outro problema. Então, se você tentar não ser um outro problema pra aquela pessoa, você mostrar isso pra ela nessa reunião, provavelmente essa pessoa vai confiar em você e até vai marcar menos reuniões. Porque se aquela pessoa tá marcando muita reunião com você, é porque ela não confia em você. Ou por insegurança própria, algo tem ali, mas é algo baseado em confiança, ou dela com ela mesma ou ela com você. Porque se você confia em algo, você fecha o olho e sabe que aquilo ali vai vir. Lógico, é normal, que a gente falou, uma reunião semanal, talvez para um alinhamento, isso é natural, mas quando é excessivo demais, não tem contrato que segure o cliente. Não tem, eu tenho um cronograma aqui, não vai. Se o cliente for ansioso, ele vai arrumar um jeito de perguntar, entendeu? Porque alguém tá perguntando para ele. E geralmente, dependendo da empresa, se for uma empresa com mais de cargos, né, uma hierarquia assim, sempre tem alguém perguntando para alguém e geralmente ninguém sabe quais eram os prazos que você passou. Só querem saber quando vai estar pronto. E é isso que eu falei, assim, se você souber lidar com pessoas e tentar tirar a parte profissional de lado por um tempinho, entender o porquê que tá vindo aquela dor daquela pessoa, você vai ter reuniões muito melhores, assim, muito mais proveitosas, você vai passar mais confiança pro cliente, porque é isso. Geralmente quem marca a reunião, ela quer ser ouvida, sabe? Quer passar algo que tá sentindo, tá passando ali. Quase uma sessão de terapia às vezes, né? Putz, já fui muito terapeuta de cliente, cara, em reunião, cara. Tu te presta também, né, Vinão? Tu curte um pouco, né? Sim, mas só que isso não profissionalmente isso não é ideal. Tem que botar na conta depois, tem que botar na proposta lá, sessão de terapia, 1000zinho. Mas sabe por que não é legal, cara? Vou te falar um negócio. Quando o cliente começa a misturar a vida dele com você, já aconteceu com muitos clientes meus, muito, e vai acontecer de novo, cara, porque eu escuto as pessoas. Toda aquela parte profissional, que é o que protege a gente de várias coisas, ela se quebra. Eu sou meio contra muitas regras e tal, mas tem um certo muro invisível ali que gera um profissionalismo, cara, que quando esse muro se quebra, é quando a pessoa não quer te pagar mais um valor alto, é quando a pessoa já quer passar um prazo diferente, é quando a pessoa olha o teu Instagram, você tá viajando e fala assim, mas você tá de boa aí, tem que existir uma distânciazinha mínima que seja, mas tem que ter. Eu concordo. E é isso aí, me siga no Instagram, tô postando coisas legais lá, tá divertido. Qual que é o user? Vini Campos, @VINNY_Campos. Boa. Valeu, Vinão. Valeu, Giovana. E esse papo continua lá nos comentários do site. Conta pra gente o que você achou de toda essa conversa. Você concorda ou discorda do que a gente disse? Comenta lá e vamos levar o assunto adiante. E se você gostou desse episódio, curta e compartilhe o post nas suas redes sociais. Isso ajuda o aparelho a continuar informando, qualificando e inspirando os microempreendedores criativos. Para ficar em dia com nossas atualizações e conhecer um pouco dos bastidores do aparelho elétrico, te cadastra na nossa newsletter. Tudo que é importante vai sempre para nossa news. E lá eu também compartilho um pouco dos meus erros e acertos pilotando o aparelho elétrico. Te interessou? Então cadastra teu e-mail no aparelhoelétrico.com/notas da diretoria. aparelhoelétrico.com/notas da diretoria. Todos os links citados nesse episódio estão na descrição do post no site do Aparelho Elétrico. Nosso podcast é produzido e apresentado por esse que vos fala, Henrique Portman, e a higienização do áudio fica por conta da Tomate Cereja Produtora.
Feito! Então era isso, um grande abraço e até mais.